objetivo potencial. Gente, eu estou muito feliz porque nós vamos iniciar nosso segundo módulo, né? O nosso xadrez intermediário. Pro, o que é isso? O que nós vamos estudar no xadrez intermediário? O xadrez iniciante, nós vimos toda a estrutura principal que nós precisamos saber para começar a iniciar um jogo de xadrez. Então nós aprendemos a origem do jogo de xadrez, nós aprendemos algumas regras específicas do xadrez, de como funciona cada peça, identificação das peças, identificação e evolução de cada jogada, de cada peça individual. Nós aprendemos a confeccionar o nosso tabuleiro de xadrez, nós aprendemos as principais regras relacionadas ao jogo do xadrez. Por exemplo, quando que a gente identifica quando uma pessoa ganhou o jogo, como que a gente sabe se a pessoa apenas empatou o jogo. Então a gente viu todas essas questões que são muito importantes para que a gente consiga praticar o jogo de xadrez e nos tornarmos um enxadrista bem sucedido, tá bom? Galera, hoje eu vou dar um pequeno resumo do que nós vimos ao longo do primeiro módulo. Para você que está começando a assistir o nosso vídeo hoje, nós temos todas as nossas aulas são gravadas lá no canal do YouTube, tá bom? E aí você procura o coordenador Gustavo, pergunta para ele certinho o link, como que funciona para assistir todas as aulas. E eu tenho certeza que você vai curtir e que você vai aprender, porque está muito fácil. O processo que nós fizemos foi um processo bem tranquilo, bem pedagógico mesmo, onde a gente apresenta o conteúdo de etapas bem tranquilas, do mais fácil para o mais complexo, tá bom? Então não tem como você não aprender e ficar de fora disso. Galera, vamos lá. No primeiro módulo eu não vou falar a respeito de onde surgiu o xadrez, o chaturanga, blá blá blá. Eu vou direto para a parte principal, que são a identificação das peças. Hoje eu vou fazer uma leve revisão de tudo que a gente viu, um lembretezinho, e a gente vai entrar um pouquinho mais em regras mais aprofundadas, tá bom? Bora lá! Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar sanar suas dúvidas o mais rápido possível, tá bom? A primeira peça é o peão. Vamos entender aqui, hoje eu tô com a luzinha aqui para me auxiliar nessa questão mesmo. O peão. Gente, a regra do peão é muito simples. O peão, você tem que pensar que ele é a única peça que não volta para trás. Então, ele não volta para trás, tá? Então, ó, isso aqui não acontece. E a evolução dele é sempre para frente, tá bom? Ele nunca volta. Então, o peão, ele só anda para frente, tá? E a captura do peão, como que funciona? Sempre nas diagonais. Então o peão ele caminha para frente, a evolução dele é para frente e ele captura pelas diagonais. Então esse é o resumo. Sempre que o peão, gente, não subestime o peão. Não entregue ele a todo custo, porque sempre que você consegue evoluir com o seu peão e chegar com ele até o final do tabuleiro, ele pode se transformar em qualquer peça, menos o rei. E se você conseguir fazer com que aconteça a evolução de todos os seus peões, você vai ter aí no seu tabuleiro, você pode ter várias rainhas, tá bom? Então, assim, é comum você ver num jogo mais de uma rainha ou mais de duas torres, porque se você consegue evoluir com o seu peão até o final do tabuleiro, você consegue a promoção desse seu peão para uma peça de maior importância, tá? Então essa é a regra do peão. O peão ele captura qualquer peça, ou seja, gente, a gente tem que ter em mente que o peão ele é a única peça que ele na primeira jogada, uma coisa muito importante, ele pode andar uma ou duas casas, isso é opcional. Tudo vai da estratégia que você está montando, como que você vai fazer a sua jogada, a sua tática de jogo, tá bom? Então a primeira jogada do peão ele pode andar uma ou duas casas. Fixa isso na sua cabeça. Segunda peça rapidinho que nós vamos falar é a torre. A torre é muito simples, gente. Ela anda em formato de cruz. Ela pode andar de cima para baixo, ela pode ir para o lado
e para o outro. Simples, não tem erro. Sempre ela anda em linha reta, ela nunca pode andar para as diagonais, sempre em linha reta, para frente, para trás, para um lado e para o outro, tá bom? Então ela captura qualquer peça também, não tem nada de promoção, enfim. Ela é aquela peça que representa mesmo, é o forte, a fortaleza, enfim. Então ela é uma peça muito importante, ela tem um valor alto, tá bom? Então não descarte a qualquer custo. Ela também te dá a possibilidade de fazer o rock pequeno e o rock grande, que nós vamos aprender mais pra frente. Então ela tem um valor bem significativo, porque ela é importante mesmo, tá bom, galera? A outra peça que nós vamos aprender rapidinho, bispo. Quem são os bispos? Os bispos são aqueles que representam quem? A política, a igreja, a fé, enfim, a sorte. Então ele é uma peça super importante, porque nessa configuração desse cenário do xadrez, ele tem esse papel importante de representar poderes, tá bom? Mas ele é limitado, a sua evolução é sempre caminhando sobre as diagonais. Então o bispo, ele sempre anda em formato de X. Lembrando que nós temos dois bispos. Um bispo sempre inicia na casa escura e outro bispo inicia na casa clara. O bispo que inicia na casa escura, ele só tem a sua evolução em X na casa escura. O bispo que tem o seu início de jogo na casa clara, ele sempre vai prosseguir a sua evolução na casa clara. Não tem como quebrar essa regra, não há exceções para isso. Então todas as duas equipes, tanto a equipe preta quanto a branca, ela tem dois bispos. Todos eles têm essa característica de que o bispo claro, ele vai iniciar o jogo na casa, um bispo na casa escura e um bispo na casa clara, e o bispo preto, né, ou escuro, ele vai iniciar uma peça na sua casa clara e uma peça na sua casa escura, tá bom? A gente vai falar de outra peça importante, que é o cavalo. Gente, o cavalo é uma das peças mais difíceis de aprender, porque a pessoa não consegue entrar na cabeça dela que ela anda em formato de L ou 7, L7 invertido, tá bom? Porque ele pode executar qualquer direção nesse formato. E ele pula peças, e as pessoas ficam confusas. Ele pula a peça, e aí? A peça que ele pulou foi capturada, não foi capturada? Ele só pode pular a peça do adversário, só pode pular as minhas peças? Gente, simples, para você entender. O cavalo, ele pode pular qualquer peça, seja ela da sua própria equipe ou do seu adversário. Não tem problema, tá bom? Então é simples, você pensa assim, eu tenho que andar em formato de L ou 7, em qualquer direção, e eu sempre tenho que ter ou a casa da última casa que eu estacionar vazia, ou com a equipe do meu adversário para fazer a captura, tá bom? Então vamos lá entender. Cavalo, ele anda em L ou 7. Então ele pode também estar nessa direção, ó. Opa. L. Deu para entender mais ou menos? É isso, tá? Agora vamos falar a respeito da nossa dama. Tem gente que fala rainha, isso é uma das gafes cometidas, mas a gente na iniciação do xadrez a gente deixa a pessoa chamar a dama de rainha, não tem problema, porque é uma forma de você conseguir associar e gravar que essa peça é uma peça que existe dentro do tabuleiro do xadrez. Mas se você mais pra frente for participar de torneios mais oficiais, é uma gafe muito grande você falar rainha. Não se fala rainha, se fala dama, tá bom? Então nós vamos falar a respeito da dama. Quem é a dama? A dama é toda poderosa, né? A gente tem que ter em mente que ela é uma peça tão poderosa que ela pode fazer o que ela quiser, em aspas. Ou seja, ela pode ir para qualquer direção. Ela anda tanto em linha reta, na vertical como na horizontal, como também no formato de X, entendeu? E quantas casas ela quiser. Ela é uma peça muito importante porque ela é a peça que tem o maior valor, ela vale 9 pontos dentro do tabuleiro de xadrez e ela só está abaixo do grande e poderoso rei.
certo? O rei, então deixa eu aqui fazer a direção da dama. A dama anda em linha reta, vertical, horizontal e nas diagonais, tá bom? O rei, gente, é a mesma coisa. Quando a gente está na iniciação, eu brinco, né? Eu falo assim, o rei tem o mesmo poder que a mulher, porém ele consegue fazer uma coisa de cada vez. Mas é bem isso que a gente... isso daí é mais para a pessoa associar bem e de uma forma descontraída, memorizar como que funciona a evolução do rei. É igual a rainha, mas o homem faz uma coisa de cada vez, eu brinco. Mas agora vamos falar sério, né? O rei, ele tem a mesma função da rainha, porém ele anda uma casa de cada vez mesmo, tá bom? Mas isso daí é uma regra do jogo, para também tornar o jogo mais interessante. Se ele puder fugir dos seus adversários de uma forma assim, como a rainha, talvez o jogo ele se tornaria um jogo muito demorado, né? Então a gente tem que facilitar um pouco a captura, porém dificultar as questões mesmo de estratégia, de como que a pessoa vai fazer para se organizar para proteger o seu rei, já que ele não consegue fugir com tanta facilidade, tá bom? Gente, basicamente é isso. Ponto. Aí nós entramos nas questões das regras básicas do xadrez. Falamos quando que acontece como que a gente identifica quem é o vencedor do xadrez. Vencedor do xadrez, ponto, é aquele que captura o rei. Não capturou o rei, você não é um vencedor. Todo o resto se torna empate, com algumas exceções. Paty, quais são as exceções que tornam uma pessoa vitoriosa se ela não capturou o rei? Uma, por exemplo, você ganha um jogo do xadrez caso o seu adversário cometa alguma ilegalidade no jogo. Então ele toma uma penalidade, toma outra penalidade, uma terceira penalidade, já era. Entendeu? Se o árbitro interpretou que o jogo do seu adversário não foi legal de uma certa forma e que realmente ele tomou uma atitude antidesportiva, ele pode sim dar vitória pro seu adversário, tá bom? Outra forma de você ganhar o jogo outra exceção, ou nós vamos falar a respeito do tempo. O seu adversário estourou o tempo de jogo. Isso também é considerado uma vitória para a equipe adversária. Outra forma de você ganhar o jogo sem ser através do checkmate é o WO, tá bom? O não comparecimento do seu adversário no dia do jogo. Então ele não compareceu, a vitória é sua, não é empate. Lembrando que toda vitória em um torneio de xadrez, você acumula um ponto e todo empate é meio ponto. Vamos falar dos empates. Os empates acontecem por causa de insuficiência de peça, ou seja, você não tem peças o suficiente para armar uma emboscada para a captura do rei. Isso é considerado uma insuficiência de peça, um empate por insuficiência de peça. Outra forma de empate é o afogamento, é quando você está na sua vez de jogar e qualquer jogada que você faça, você coloca o seu rei em situação de cheque ou checkmate. Isso daí não pode acontecer. Então, acaba o jogo. Você simplesmente empatou por afogamento, tá? Essa é uma outra forma de você empatar o jogo, tá bom? E hoje nós vamos falar, existem outras regrinhas que eu falei, mas hoje nós vamos falar sobre a questão de jogo de xadrez rápido e jogo de xadrez pensante, tá? Galera, o que seria isso? Nós, no jogo de xadrez, temos uma teoria de que o jogo de xadrez, o tempo dele, ele tem que estar adequado à estrutura física e à estrutura mesmo geral do torneio. Então, você vai para um lugar que permite um jogo mais longo, que você pense mais, que você tenha condições de ter um maior tempo de jogo. Então, o árbitro vai lá e ajusta o relógio de acordo com a organização, tudo antes combinado e pensado, e te dá um tempo maior de jogo do que
um jogo de xadrez rápido. O jogo de xadrez rápido, ele não tem essa flexibilidade de tempo. Você tem um jogo de xadrez rápido que dura de 15 minutos a 1 hora. E aí, como que é feito isso? A gente, supondo que a gente pegou e pensou, nós vamos fazer um torneio de xadrez onde o jogo de xadrez tem que durar 1 hora. O que que a gente faz? A gente pega esse reloginho aqui que eu desenhei, que tá a coisa mais linda do mundo, tá? Ele parece uma caixa de som, onde ele tem 2 relógios em cada lado e um botãozinho aqui e um botãozinho aqui. Aí nós pensamos assim, vamos fazer um jogo de xadrez que dure 1 hora. O árbitro vai lá e vai dividir essa 1 hora em 30 minutos para cada jogador. Então ele vai por aqui 30 minutos, 30 minutos. Comecei a jogar, o que eu faço? Eu aperto o meu botão e meu adversário aperta o botão e o meu tempo solta. E o meu tempo começa a correr. Aí, o que acontece? Quando eu terminei a minha jogada, eu aperto o meu botão e libero o tempo do meu adversário. E o tempo do meu adversário começa a correr. Isso significa o quê? Que se eu demorar 20 minutos para executar uma jogada, não é errado. Porém, eu vou ter só 10 minutos para completar todas as outras jogadas. E meu tempo com certeza não vai conseguir ser o suficiente. Então, galera, o que acontece nisso? Quando a gente tem aí o tempo definido pelo árbitro, vai 30 minutos para cada jogador, eu tenho que pensar que eu tenho que dividir esse tempo de acordo com a minha realidade. Então eu tenho que ter estimado, sei lá, 2 minutos de jogada seria legal para eu conseguir fazer todas as minhas jogadas até chegar ao checkmate sem estourar o tempo. Então, galera, é lógico, mais pra frente nós vamos aprender que existem formas de você fazer um checkmate com 3, 4 jogadas. Mas isso daí pode ser que aconteça, como pode ser que não aconteça. Então a gente não pode contar com o que a gente acredita que é possível. A gente tem que contar com a realidade. Tá bom, galera? Então é isso. Jogo de xadrez rápido, ele dura até 1 hora. Ele é um jogo onde as jogadas têm que ser mais dinâmicas. Jogo de xadrez pensante. Jogo de xadrez pensante é um jogo que ele é muito mais demorado. Chega a jogos que duram mais de 24 horas. Então, isso daí também é considerado um jogo oficial, só que com horário pré-determinado, pré-estabelecido pelos organizadores do torneio, já normalmente falado para os jogadores que vão, os enxadristas que vão participar desse torneio, tá bom? Então hoje a gente já falou a respeito de como funciona o tempo de jogo do xadrez e lembrou algumas regrinhas e como que funciona mesmo cada peça, sua característica, sua evolução. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, meio resumo, com um pouquinho de introdução de uma regra nova, que é o tempo de jogo. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais ainda em outras regras e eu tenho certeza que você vai curtir bastante, tá bom? Não deixe de assistir, não deixe de participar, porque agora você vai aprender mais profundamente o jogo de xadrez, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau!